Olá, pessoal! Como é que foi a semana de vocês? Essa é a atividade dessa semana, né? Eu tô disponibilizando esse vídeo aqui para vocês e também vou disponibilizar uma tarefa para vocês fazerem depois. Tudo nessa plataforma, tá? A gente vai falar sobre a Gretchen Estherny. Ela tá no livro de artes de vocês, mas não se preocupem em não estarem com o livro em casa, porque eu tô deixando as páginas aqui no vídeo, tá bom? E eu vou explicar também. Eu vou ler um pouquinho da história dela para vocês. Depois eu consegui um vídeo também com as obras que ela fez. A Gretchen Estherny, ela nasceu na Alemanha. Vou fazer um resumo, tá bom? Da leitura. Mas ela viveu a maior parte da sua vida, né? A grande parte da sua vida ela viveu em Buenos Aires, Argentina. Ela nasceu por volta de 1904, então provavelmente ela é da época dos bisavós ou tataravós de vocês. O alcance, né, do sucesso dela, né, o destaque, foi em 1948, quando ela começou a ilustrar páginas numa revista chamada Idílio, e era uma revista muito famosa, né, na época. Eu vou falar um pouco sobre quem comprava essas revistas, né? Aqui tá falando que é uma revista feminina, né? Era uma revista que normalmente quem comprava eram mulheres. E eu vou falar um pouco para vocês como que era o contexto das mulheres que compravam essa revista. Normalmente, eram mulheres que tinham dupla jornada de trabalho. Então, elas trabalhavam fora, né? Ou numa fábrica, numa empresa, e trabalhavam em casa também, cuidando das tarefas domésticas, né? Naquela época, não tinha uma divisão assim, do tipo, o marido trabalha, a esposa trabalha, né? Ambos trabalham fora de casa, e quando chega em casa, um fica com tais tarefas e outros ficam com outras. Então, a gente chegou em casa agora, então você lava a louça e eu limpo aqui o chão. Você lava a roupa e eu passo a roupa, sabe? Não tinha essa divisão, né? As tarefas domésticas eram obrigação da mulher. Então, por isso que aqui fala que as mulheres tinham dois trabalhos, né? O trabalho de cuidar da casa toda sozinha e o trabalho de trabalhar numa fábrica, né? E tudo mais. Só para vocês entenderem como que era o cotidiano dessas mulheres, para entender melhor por que as obras da Gretchen é desse jeito, tá? O que acontece? Essas mulheres, essas leitoras que compravam essas revistas, elas mandavam para Gretchen, né, que trabalhava nessa revista, relatos dos sonhos delas, né? Lembra que na última aula a gente conversou sobre sonhos e tal? Então elas escreviam para Gretchen, Gretchen, eu tive tal sonho, eu sonhei com isso. Aí o que a Gretchen fazia, né? Baseado no sonho dessas mulheres, a Gretchen fazia as obras dela. Por exemplo, isso daqui, foi baseado no sonho de uma leitora também. Significa que a leitora sonhou que estava carregando uma pedra? Não necessariamente, né? Às vezes, assim, a leitora sonhou que estava, sei lá, sentindo um peso muito grande, sentindo uma angústia muito grande. Aí a Gretchen ia e transformava isso em imagem, né? Tentava criar uma imagem que passasse essa sensação. Aqui, outra parte. As imagens criadas por Gretchen Estherny não tinham um objetivo de mostrar exatamente o sonho das mulheres, mas sim uma interpretação dele. Então, por exemplo, lembra que eu falei que era para vocês desenharem um sonho de vocês? Aí vocês provavelmente desenharam exatamente como foi no sonho. Aqui a Gretchen fez diferente. Vamos imaginar que uma mulher sonhou que estava se sentindo solitária, se sentindo presa. Aí ela ia lá e criava essa obra para representar o sonho dessa mulher. Então, como que é feita essas obras da Gretchen? É através de uma coisa que se chama fotomontagens, né? Inclusive, na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Fotomontagem é o seguinte: hoje, quando a gente tira foto, é tudo mais pelo computador, não é? A gente tira foto no celular, de lá mesmo posta no Instagram, posta em alguma outra rede social. Agora, nessa época, não. Nessa época, as fotos eram imprimidas, né? Eram reveladas, né? Então, o que ela fazia? Ela tirava aqui, por exemplo, deixa eu ver, eu acho que eu tenho um exemplo melhor aqui. Não, esse daqui tá bom. Ela tirava uma foto da pedra, depois ela tirava uma foto do morro, e depois ela tirava a foto de uma moça segurando uma corda. Na hora de revelar, ela juntava tudo isso e aí parecia uma imagem só. Mas aqui, na verdade, são várias imagens montadas, né? Uma em cima da outra. Aí parece que é uma imagem só. Por exemplo, aqui,
Esse aqui é um bom exemplo, ó. Pegava alguma foto, alguma imagem do planeta Terra. Aí tirava fotos de rochas, tirava uma foto de uma menina olhando para o céu. Depois, na hora de revelar, ela juntava tudo. Dá para fazer essas montagens também com recorte, né? A gente pode recortar, por exemplo, uma menina da revista, o planeta Terra, e cola um em cima do outro. Depois vocês vão ver na prática, nas próximas aulas. É interessante eu ler isso daqui também, que tá no livro de vocês, né? Por que a gente está falando sobre isso, sobre os direitos da mulher? Além de ser uma coisa importante, né, de todo mundo saber, é porque tem tudo a ver com as obras dessa artista, né? Eu vou colocar um vídeo daqui a pouco para vocês verem as obras dela e vocês vão ver que tem tudo a ver com essa angústia que algumas mulheres sentiam naquela época, né, que ainda sentem, né, em relação aos seus direitos e tudo mais. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Direitos da mulher. A ideia de que os homens são superiores às mulheres, seja em força, seja em inteligência, é fonte de muitas injustiças. Esse pensamento já foi bastante combatido ao longo da história, mas ainda hoje as mulheres precisam lutar constantemente pela igualdade de direitos e oportunidades, pois ainda há muito a conquistar. No Brasil, por exemplo, as mulheres ainda têm menos acesso à saúde e à educação, além de sofrerem com um alto índice de violência. Eu não sei se vocês sabem, mas até um tempo atrás, gente, as mulheres elas não eram incentivadas a estudar, não, tá? Ler livros, né? Ter um conhecimento acadêmico era uma coisa voltada mais para o homem. Infelizmente, isso está mudando bastante, né? Hoje em dia todo mundo estuda, né? Mas ainda tem muita coisa aí que a gente precisa resolver. Em muitas áreas e profissões, como na política e nas ciências, os homens ainda ocupavam os cargos de maior destaque e recebem salários maiores que as mulheres para fazer o mesmo trabalho. Já existem muitas leis no mundo todo que protegem os direitos das mulheres e a igualdade. Porém, ainda é necessário que todos os cidadãos se conscientizem sobre o assunto. Só assim podemos enfrentar as injustiças, discriminações e violências contra as mulheres. Pesquise um pouco mais sobre o assunto e pense de que forma você pode contribuir para que haja igualdade de direitos. E isso é uma coisa que tanto os homens quanto as próprias mulheres podem pensar, né? De que forma a gente pode contribuir com isso para que cada vez a gente tenha direitos mais iguais, né? Agora aqui é o vídeo da Grete que eu separei para vocês. Não vou dar pausas, tá bom? Então, sim, escutem a música, né? Aproveitem o vídeo e tentem prestar atenção nas imagens. Se precisar pausar as imagens para ver com mais detalhes, pausa, vê. Tenta entender o que provavelmente essas imagens elas estão querendo dizer, que sentimentos elas estão querendo passar, tá bom?
Então, só para concluir, pessoal, depois que vocês assistirem essa videoaula, vocês abram um arquivo que eu enviei para vocês, o arquivo em PDF. Eu coloquei as 2 imagens que estão no livro de vocês. Escolhi 2 imagens do livro, coloquei 3 perguntinhas para cada imagem. Então, 3 perguntas para essa primeira imagem e 3 perguntas para essa segunda imagem. Ambas são obras da Gretchen Esther. Então, tenha uma ótima aula e até mais!